Graça e paz, igreja linda, aqui pastora Gisele da Igreja Casa de Deus, seja bem-vindo, a casa é sua, pode entrar, venha conosco se aprofundar nas Escrituras. Hoje nós estamos na série de número 3 e vamos saber quem é o Espírito Santo. Na de número 1 nós vimos quem é Deus, na de número 2 quem é Jesus. Você que não acompanhou esses vídeos, eu vou deixar linkado aqui no card para que você possa estar acompanhando. E você que gosta de aprender, você que gosta de se aprofundar nas Escrituras, eu estou aqui porque eu amo ensinar. Amo ensinar a palavra de Deus, que foi um dom que Ele me deu. E para que eu fique mais animada, mais contente com os resultados daquilo que Deus está fazendo através desses vídeos, eu quero que você deixe aqui já o seu like, se inscreva aqui no canal, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, e clique também no sininho de notificações para que você possa estar sendo avisado dos próximos vídeos. Quem é o Espírito Santo? Bom, a Bíblia toda fala do Espírito de Deus, fala do Espírito Santo. E para que o vídeo não fique muito longo, eu vou estar citando algumas características do Espírito Santo. Porém, eu não vou ter tempo aqui de ficar lendo versículo por versículo. Então, cada atributo que eu disser vai estar aparecendo aqui, o respaldo bíblico para isso que eu estou falando. Então você com mais tempo pode estar aí pausando o vídeo, indo se aprofundar lá nas Escrituras. Também posso deixar aqui na descrição os versículos que eu vou estar embasando esse tema que é tão precioso e tão importante. O Espírito Santo de Deus, sem a presença do Espírito Santo, não haveria criação, não haveria universo, não haveria o fôlego de vida. Sem a presença do Espírito Santo, não ia existir Bíblia, não ia existir Novo Testamento, não ia existir o poder de Deus para apregoar as boas novas aqui na terra. A primeira coisa que precisamos saber é que o Espírito Santo ele é uma pessoa, porque ele sente, ele pensa, ele é conselheiro e ajudador. Ele também é uma pessoa divina, assim como o Pai e o Filho, porque Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onipresente e também onisciente. A palavra hebraica para espírito é ruá, que traduzida significa vento, sopro. Daí então o vento de Deus, o sopro de Deus. Ele é o autor da vida. Nós vemos que quando Deus criou o homem, formou, Ele soprou em suas narinas. Daí então veio a atuação do Espírito de Deus, de fazer parte daquilo que Deus criou. É onde nós vemos o poder da Trindade. Deus, Jesus, o Espírito Santo. Nós tentamos lá em Gênesis quando ele fala assim, e façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, quando ele fala no plural. Deus, ele não fez o homem sozinho. Ali ele estava falando com a Trindade. Então, quando ele sopra sobre a vida de Adão, ele está aí a atuação do Espírito de Deus sobre a vida do primeiro homem aqui dessa terra. Daí em diante, nós vemos a atuação do Espírito Santo de Deus quando ele mesmo guiava o povo no Egito. Vemos a atuação do Espírito Santo, pois ele que inspirava todos os profetas do Antigo Testamento a entregar a mensagem de Deus para o povo. Assim, nós vemos na vida de Moisés. Moisés era um homem tão cheio do Espírito de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que ele podia sentir o que Deus sentia. Ele sofria quando Deus sofria, no modo de se entristecer, com o pecado do povo. Ele também se irava quando Deus se irava. A gente vê a intimidade, a comunhão que um homem chamado Moisés tinha com Deus através do Espírito Santo. Um pouco mais para frente nós vemos Davi também falando quão importante que o Espírito de Deus quer que a humanidade ande em retidão. E Pedro também dizendo uma profecia que estava no Antigo Testamento, está escrita no livro de Joel, falando que Deus derramaria o teu Espírito sobre todo o povo, sobre todo. E o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, ele vinha sobre a vida dos reis, dos profetas e dos sacerdotes,
homens escolhidos a dedo para que pudesse governar o povo de Deus. Aí a gente vê hoje no Novo Testamento a Bíblia dizendo que ele nos fez reis, profetas e sacerdotes. Então nós podemos sim ser cheios do Espírito Santo e governar sobre essa terra. Imagina, se Jesus sendo Jesus, ele precisou do Espírito Santo, imagine nós, o quanto nós não temos que almejar pela presença dele em nossas vidas. Vemos lá nos primeiros capítulos, dos primeiros livros do Novo Testamento, Lucas capítulo 1, versículo 35, esse texto eu quero que a gente leia junto, diz assim: E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui é o anjo falando com a Maria, de que o Espírito Santo envolveria ela seria cheia, e o fruto que estava no ventre dela seria chamado Filho de Deus. Aí a gente vê a atuação do Espírito de Deus desde já na vida de Jesus. E no decorrer de todo o seu ministério nós vemos a atuação dele na hora do batismo nas águas. Que a Bíblia fala que o Espírito veio em forma corpórea de pomba e repousou sobre a vida de Jesus, enchendo ele para que ele pudesse pregoar as boas novas. E qual é a atuação do Espírito Santo na vida do crente? O Espírito Santo, ele é o agente de salvação, porque a Bíblia fala que ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence de que precisamos ter uma nova vida com Cristo. Ele que nos santifica, é ele que nos justifica, ele que nos leva a adorar a Deus, ele que nos leva a ter comunhão com o corpo de Cristo, é ele que nos leva a fazer parte da natureza divina. Essa é a atuação do Espírito Santo na vida de um crente, dos filhos de Deus, daqueles que são escolhidos pelo Senhor, para que nos capacite, para que nos ajude a ficar firmes na presença do Senhor. Nós também precisamos conhecer o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22, que declara ali a oposição do fruto do Espírito com as obras da carne. Diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são frutos do Espírito, que não é de forma isolada. Para a gente entender melhor, eu vou dar o exemplo de uma mexerica. É um fruto que tem vários gomos. Então, vamos dizer que cada um desse gomo seria um desses frutos: a fé, mansidão, temperança, domínio próprio, alegria, benignidade, longanimidade e aí por diante, que formam um fruto. Então, quando eu passo a ter comunhão com Deus, passo a ter mais tempo com as Escrituras, mais tempo com a palavra, frequento a igreja, frequento os grupos de ensino, vejo vídeos como esse que me ensina a se aprofundar na palavra, não tem como o fruto do Espírito se exalar através da minha vida. É algo que a gente não vai precisar necessariamente ter que fazer força. A gente não pode viver na hipocrisia ou viver numa fachada e mostrar que a gente é bom, que a gente é santo, que a gente tem um domínio próprio. Não, isso é algo que vem natural. Assim como um pé de mexerica, ele produz mexerica. Ele não precisa fazer força. E ele não vai dar outro fruto, porque a essência dele é produzir mexerica. Então, não tem como eu dar outro tipo de fruto, vamos dizer assim, andar nas obras da carne, se a minha essência, se a minha raiz está fincada na presença de Deus. Aqui nesse vídeo eu falo como ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas eu aconselho que você assista, para que você veja de uma forma mais detalhada. Quanto mais tempo eu passo com as Escrituras, na casa de Deus, recebo as pessoas na minha casa que querem vir fazer oração, sabe? Eu vou até a casa das pessoas também, fazer parte dos grupos de oração, mais eu vou ser cheia, mais eu vou exalar do fruto do Espírito de Deus sobre a minha vida. Batismo no Espírito Santo. Você já foi batizado no Espírito? Você deseja? Ou você já é batizado no Espírito, mas ainda está meio perdido, ainda está leigo no assunto? Eu vou te contar uma experiência minha. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu não sabia nem direito o que era uma Bíblia. Quando eu entrei na igreja, nós estamos em 2019. Eu me converti em 2006. Entrei para a igreja, mas eu não entrei tanto com aquela vontade assim de saber que eu ia para o céu. Porque eu já me sentia uma pessoa condenada. Eu fui por causa do meu filho, que era bebezinho, então eu queria que ele fosse um homem de Deus, que ele tivesse chance com Deus, que ele fosse uma pessoa diferente e que morasse com Deus.
eu achava que eu não tinha mais chance, que eu já estava condenada, de que Deus nem ligava, nem olhava para mim, nem se preocupava. Eu falava, ai, Deus tem tanto problema para resolver, eu que não vou ficar aqui clamando, porque eu não tenho tudo que eu quero, mas dá para mim viver. Não estava doente, não era estéril, não estava desempregada, enfim, eu achava que não é que eu não precisava de Deus, eu achava que ele tinha coisas mais importantes para resolver. Então daí você vê como eu não conhecia, né? E depois eu vi o quanto sim, eu precisava de Deus, eu era uma pessoa vazia, né, do Espírito Santo, vazia de vida. E eu tinha sim chance com Deus, assim como você tem chance com Deus. Dia após dia ele nos dá uma nova chance de nos arrepender, de nos voltar para ele. Daí então, eu comecei a ir para a igreja, um domingo sim, um domingo não. E os irmãos começaram a vir na minha casa. Daí então eu comecei a tirar minhas dúvidas, eles começaram a ler a Bíblia comigo. E daí eu fui me aprofundando nas Escrituras. E com 2 meses que eu estava indo para a igreja, fui eu batizada no Espírito. Eu não sabia que existia Espírito Santo. Olha pra você ver a ignorância que eu vivia. E muitos estão assim nos dias de hoje. Até se benzem por aí, porque eu me benzia, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas para mim só existia Deus e Jesus. Então quando eu comecei a falar aquelas línguas estranhas, e olha que interessante, isso foi dentro da minha casa. Deus, ele não precisa de multidão para fazer milagres na tua vida, para te selar, para te escolher. Foi dentro da minha casa, estávamos em 5 pessoas. Era eu, meu esposo, outro casal e uma vizinha. Foi na oração final, antes dos irmãos ir embora. Eu comecei a falar em línguas e falar, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu falei, poxa, mas ninguém para, ninguém faz nada, eu vou continuar. Porque ao mesmo tempo que eu estranhava, eu estava achando bom. Mas até então, com 2 meses, eu não sabia nada. Aí antes dos irmãos ir embora, né, eu cheguei no líder ali da oração e falei, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, o que aconteceu comigo? Aí ele falou, você foi selado pelo Espírito Santo. Aí eu, selada pelo Espírito Santo? Tá, mas o que isso quer dizer? Aí ele falou que Deus, ele viu a abertura em você, ele viu o quanto você tem fome e sede dele, e ele encontrou espaço na sua vida e ele te selou para ele te escolheu. Gente, aí depois aí veio um monte de ponto de interrogação na minha cabeça, e eu fiquei com vergonha de fazer mais perguntas, porque eu falava, todo mundo aqui sabe de tudo e eu não sei de nada, né? E fiquei com vergonha de perguntar mais coisas, e também já estava tarde da noite. Aí eles foram embora. Gente, mas aquela foi a melhor noite da minha vida, sabe? Eu dormi assim, bobinha, com aquela frase na minha cabeça, ele te selou, ele te escolheu. Você, para ser batizado no Espírito Santo, você precisa almejar, você precisa querer, você precisa andar em obediência à palavra. De repente eu estou falando isso para você que já está um longo tempo e não sabe por que não é batizado no Espírito. Porque eu com 2 meses na igreja, eu não estava com aquela obediência toda, eu ainda não estava totalmente liberta, não tinha ainda sido batizada nas águas, que esse já é um assunto para um próximo vídeo, não tomava ceia, não conhecia nada de Bíblia, não frequentava escola bíblica, nada. Para falar que eu obedecia a palavra de Deus, que eu obedecia os mandamentos, não. Mas eu não estou dizendo isso para te dar a legalidade ou falar, não, eu não preciso fazer nada. Você precisa ter um coração aberto, disposto a nascer de novo. A evidência do batismo no Espírito Santo é, sim, o falar em línguas. O batismo no Espírito Santo, ou você ser cheio do Espírito Santo, vai além de você sapatear, de você chorar, de você cair, de você sair correndo pela igreja. O que a gente tem que entender é que todas essas manifestações não significa exatamente que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Isso são manifestações da nossa carne, daquilo que nós estamos sentindo no nosso espírito. A Bíblia fala, o espírito, ele é sujeito ao profeta. O Espírito Santo, ele não pega você para fazer você sair correndo pela igreja. Não é o Espírito Santo que pega você e faz você ficar rodando, faz você gritar no meio do culto. Isso tudo sim, é muito lindo. É bom quando a gente vê essas manifestações no meio do corpo de Cristo. Mas muitos acabam tendo essas expressões, por muitas das vezes querer mostrar para as pessoas que estão cheios do Espírito. As pessoas sabem que você é cheio do Espírito Santo, até mesmo você calado, até mesmo você quietinho ali no canto da igreja. Eu não estou dizendo que você não pode se expressar. A gente precisa, é algo que a nossa carne não aguenta. Eu não estou dizendo que isso é pecado, você gritar, você chorar, você rodar. Não é pecado. Quando a gente fala atitudes da carne, é a mesma coisa de eu ter que comer.
eu preciso comer comida para alimentar a minha carne. Quero dizer, sim, que é algo que a gente pode controlar, que a gente precisa, porque senão tem gente que se joga, né? Sai se jogando em cima das pessoas, ou quer sair correndo no meio da rua. Então a Bíblia fala que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Quando nós recebemos, sim, uma oração, recebemos uma palavra, tamanha a glória de Deus, que muitas das vezes o que a gente faz é cair na unção. A gente vê no Antigo Testamento muitos profetas, eles entravam nos tabernáculos, entravam nas igrejas, ou quando tinham suas visões, eles se prostravam com o rosto em terra e não conseguiam se levantar, porque tamanha era a glória de Deus. Não tem como a nossa carne mortal suportar todo esse poder. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, isso é para que nós venhamos ser edificados, para que Ele nos faça lembrar de tudo aquilo que nos foi ensinado. Não adianta a gente ser cheio do Espírito Santo, aí entra na igreja sem falar com uma pessoa, tá magoado com alguém, aí tem todo aquele mover na igreja, a pessoa ora em línguas e se esperneia e faz tudo, mas ela sai da igreja do mesmo jeito. Como que a pessoa é cheia do Espírito Santo, sendo que ela está coberta de pecados? De que quando a pessoa ela vai na igreja, quando ela recebe uma oração, por aquele momento, ela pode ter se consertado diante de Deus, e pelo clamor dela, Deus vem, Deus enche ela da presença dele. Enche. E ela começa ali a falar em línguas, é edificada. Só que quando ela volta para casa, ou ela sai da igreja e continua ali com a tua vida de pecado, aquela unção vaza. Aquela unção se perde. Então Deus, ele não vai tirar um dom que ele te deu. Deus, ele ouve as nossas orações. Mas a gente não pode viver nesses altos e baixos. Sou cheia, tô vazia, sou cheia, tô vazia. Nós precisamos manter, reter a unção de Deus na nossa vida e crescer e cada vez ser mais cheios e não deixar vazar por causa de uma vida de pecado. Ou muitas das vezes a pessoa ela vive nessa vida porque ela não frequenta uma escola bíblica, ela não está em todos os cultos, ela não se envolve no chamado do pastoreio, ela não está em congressos, não está em conferência, vai ter culto de mulher, não vai ter culto de casais, não vai, sabe? Ela não quer participar de nada, ela só quer ir de domingo em domingo. Isso não é o suficiente para que nós venhamos ter uma vida cheia do Espírito de Deus. Antes da gente terminar esse vídeo, eu gostaria de estar fazendo uma oração por você, para que você seja batizado ou para que você seja mais cheio ainda da presença, da unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a vida dessa pessoa, Pai, que está me ouvindo até este momento, Pai. Eu sei que o Senhor move céus e terra a favor dos escolhidos do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor alcance essa vida nesta hora. Vá de encontro, Pai, à necessidade dessa pessoa. Pai, encha ela do Teu Espírito. Batiza ela com Teu poder. Batiza ela com Tua glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, revista ela com o poder do céu. Revista ela com o poder da Tua glória. Pai, da forma que o Senhor me batizou, da forma que o Senhor tem me mantendo na Tua unção, mantendo no Teu Espírito. Pai, revista ela com esse mesmo poder, revista ela com essa mesma ousadia, com essa mesma intrepidez, em nome de Jesus Cristo. Pai, encha ela da Tua glória, encha ela da Tua unção, encha ela do Teu poder, em nome de Cristo Jesus. Pai, olha o quanto ela tem te buscado de todo o coração. Olha o quanto ela tem ardido por se aprofundar nas Escrituras. Pai, se ele e ela ouviu esse vídeo até aqui, é porque o Senhor tem um propósito, é porque o Senhor tem algo sobrenatural sobre a vida desse homem ou desta mulher. Pai, eu creio que obras maiores nós vamos fazer no Teu poder, na Tua unção, em nome de Jesus Cristo. Toca ele nessa hora, Pai. Toca ela nessa hora, meu Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da unção, do revestimento dos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Espero que todas as suas dúvidas, ou a maioria delas, tenham sido sanadas através desse vídeo. Você que ainda tem algo a questionar, deixa aqui nos comentários. Eu terei muito prazer em resolver. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, mas antes de você ir embora, dê aqui o seu gostei, se inscreva aqui no canal, clique no sininho de notificações e continue assistindo esses outros vídeos para que você possa ser mais cheio e ser guiados pelo Espírito de Deus. Que Deus os abençoe. Beijo no coração.